Tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do nosso canal. Hoje nós vamos trabalhar com misturas gasosas. Tranquilo? Vamos começar a nossa brincadeirinha hoje de uma forma bem simples, bem tranquila, para que você entenda esse conteúdo com muita propriedade. Beleza? Vem cá. Galera, presta bem atenção. Eu tenho aqui um recipiente e esse recipiente ele tem um volume V. Dentro desse recipiente eu coloquei uma quantidade de moléculas de um gás que eu chamei esse gás de gás A. Beleza? Então presta atenção. Esse meu recipiente tem um volume, dentro desse volume tem uma quantidade de moléculas do gás A, que é justamente o número de mols do gás A. Aí presta atenção no que eu vou te dizer agora. Presta bem atenção. As moléculas desse gás A se chocam contra as paredes do recipiente, olha só, e o choque dessas moléculas contra as paredes do recipiente produz uma pressão, que é a pressão do gás A. Beleza? Pessoal, essas moléculas elas não estão paradas, essas moléculas elas estão se movimentando. O grau de agitação dessas moléculas produz uma grandeza física chamada de temperatura. Então essas moléculas elas estão sujeitas a uma temperatura. Turma, é como a gente sempre diz, toda vez que você for falar de um gás, você tem que falar de três variáveis, que são chamadas de variáveis de estado, que eu gosto particularmente de chamar de variáveis de comportamento. Se você tem um volume, se você tem a pressão, se você tem a temperatura, você tem o comportamento de um gás em um determinado instante. Beleza? Pessoal, presta atenção. Aqui eu tenho um outro recipiente de volume V com uma quantidade de moléculas de um gás que eu chamei de gás B. Está aqui. Volume do recipiente, número de mols do gás B. Novamente, olha só, essas moléculas do gás B, elas estão se chocando contra as paredes do recipiente e o choque dessas moléculas contra as paredes do recipiente produz uma pressão. É a pressão que o gás B exerce. E novamente, essas moléculas elas não estão paradas, essas moléculas elas estão se agitando. O grau de agitação dessas moléculas, novamente, gera uma grandeza física chamada de temperatura. Tranquilo? Agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essas moléculas do gás A, essas moléculas do gás B e vou colocar todas essas moléculas juntas em um outro recipiente. E eu vou produzir o que a gente chama de mistura gasosa. Ou seja, aqui dentro eu tenho moléculas do gás A, moléculas do gás B. Presta atenção. Coloquei essas moléculas, coloquei essa mistura dentro de um recipiente V. Agora se liga, que essa mistura ela tem uma quantidade em mols. A quantidade em mols da mistura vai ser o número de mols do gás A mais o número de mols do gás B. Agora se liga, por quê? Essa mistura tem uma pressão. E a pressão dessa mistura é resultado, vou botar de verde, a pressão dessa mistura é resultado do choque das moléculas dos gases contra as paredes do recipiente. Tem uma coisa interessante das misturas gasosas, que quando a gente faz que a pressão da mistura é a pressão de A mais a pressão de B, tem muito aluno que pensa que é essa pressão aqui. Não. É a pressão que o gás A está exercendo na mistura, é a pressão que o gás B está exercendo na mistura. Que quando você mistura esses dois gases, essas moléculas elas vão se chocar contra as paredes do recipiente e vão produzir uma nova pressão. E essa mistura ela está sujeita a uma temperatura. Aí, pessoal, os problemas de misturas gasosas eles giram em torno de basicamente duas perguntas. A primeira pergunta é: qual é a pressão do gás A dentro da mistura? Ou qual é a pressão do gás B dentro da mistura? E ele também pode te perguntar qual é a pressão da mistura. Gente, muito fácil
e presta atenção no que eu vou te dizer. Se você quer saber a pressão do gás A ou a pressão do gás B dentro da mistura, você vai fazer isso aqui, ó. Presta atenção. Vou pegar aqui, ó, para que você entenda. Eu quero a pressão do gás A ou a pressão do gás B dentro da mistura. Sabe o que eu vou fazer? A pressão de A, presta atenção, vezes o volume da mistura, olha como é que é fácil, vezes o volume da mistura, vai ser igual ao número de mols de A vezes R, a constante universal dos gases, vezes T, a temperatura em que a mistura está. Galera, a gente chama isso aqui de pressão, olha só, pressão parcial, olha só como é que é fácil, pressão parcial de A. Pronto, é a pressão parcial do gás A, ou seja, é a pressão do gás A dentro da mistura. Aí você pode perguntar assim para mim, mas Flávio, eu poderia calcular a pressão do gás B? Claro! A pressão do gás B vezes o volume da mistura, olha só como é que é fácil, vai ser igual ao número de mols do gás B vezes R, constante universal dos gases, vezes a temperatura. Temperatura em Kelvin. Galera, a gente chama isso aqui de pressão, olha só como é que é fácil, de pressão parcial, olha só como é que é fácil, de B. Pronto. Então, se você quer saber a pressão que o gás A exerce dentro da mistura, basta você usar Clapeyron para o gás A. Se você quer saber a pressão que o gás B exerce dentro da mistura, basta você usar Clapeyron para o gás B. Lembre-se que o volume que você vai utilizar é o volume da mistura. Lembre-se mais, a temperatura que você vai utilizar é a temperatura da mistura. Tranquilo? Aí você pode falar assim, mas Flávio, e como é que eu vou calcular a pressão da mistura? Mais fácil ainda. Se você quer calcular a pressão da mistura, olha só como é que tu vai fazer. Tu não quer calcular a pressão da mistura? Então, a pressão da mistura, olha só como é que é fácil. A pressão da mistura, que você também pode chamar essa pressão, olha só, de pressão total, que você também pode chamar de pressão total, vai ser o volume da mistura, vê como é que é fácil, igual ao número de mols da mistura, vou colocar M para dar espaço ali, vezes R vezes T. Flávio, quem é N? Quem é o número de mols da mistura? Gente, o número de mols da mistura vai ser o número de mols de A mais o número de mols de B. Então, se você quer saber a pressão da mistura, basta você pegar o volume da mistura igual ao número de mols da mistura, que é o número de mols, que é o número de mols do gás A mais o número de mols do gás B, vezes a temperatura. Gente, com isso aqui, a gente resolve, olha só como é que é fácil, todos os problemas de misturas gasosas. Para te provar isso, para te provar que a gente resolve todos os problemas de misturas gasosas com isso aqui, eu quero resolver contigo um probleminha. Eu quero resolver contigo um problema da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS, tá? Misturas gasosas é um assunto recorrente dentro da FPS. Então, aguarda só um pouquinho que eu vou apagar o quadro para que a gente possa fazer essa questão da FPS juntos, beleza? Espera um pouquinho que já já eu volto. Valeu! Não falei que ia ser rapidinho? Foi bem rapidinho e voltei. Voltei para fazer um exercício massa, um exercício clássico de misturas gasosas. Um exercício que a gente costuma chamar, a gente costuma dizer em sala que é um exercício de frascos conectados. Beleza? Eu vou colocar o exercício para você agora, para que você leia comigo. Tranquilo?
Vamos lá. Dois balões rígidos, idênticos, de 4,1 litros cada um, foram colocados nas extremidades de uma mangueira de volume desprezível. A mangueira possui uma torneira inicialmente fechada, conforme o esquema abaixo. Sabendo que há 0,07 gramas de N2 no balão A e 0,4 gramas de O2 no balão B, calcule a pressão no balão A após a abertura da torneira a 27 graus Celsius. Galerinha, ele está querendo, na verdade, a pressão da mistura. Presta atenção. Ele está querendo a pressão da mistura. E o que ele te deu? Ele te deu um balão A que tem gás nitrogênio, e o balão A tem um volume de 4,1 litros e uma massa de 0,07 gramas de gás de nitrogênio, e um balão B, que também tem um volume de 4,1 litros e uma massa de 0,4 gramas de gás, o quê? Oxigênio. Galera, a 27 graus Celsius eu vou abrir essa válvula. Quando eu abrir essa válvula, os gases eles vão se misturar. Quando os gases se misturarem, a gente vai ter uma nova pressão, que vai ser a pressão da mistura. E é exatamente isso que ele está querendo, a pressão da mistura. Galera, como é que a gente aprendeu que se calcula a pressão da mistura? Olha, a pressão da mistura vezes o volume da mistura, olha só como é que é fácil, vai ser igual ao número de mols da mistura, olha só como é que vai ser fácil, vezes R, a constante universal dos gases, vezes T, a temperatura. Beleza? Galera, eu estou querendo a pressão da mistura. Então, a pressão da mistura vezes quem vai ser o volume da mistura. Galera, quando a gente abre essa válvula aqui, os gases eles vão ocupar os dois balões. Cada balão tem 4,1 litros. Então, o volume da mistura vai ser 4,1 litros do primeiro balão mais 4,1 litros do segundo balão. Igual, quem vai ser o número de mols da mistura? Galera, o número de mols da mistura vai ser o número de mols do gás nitrogênio mais o número de mols do gás oxigênio, vezes R, 0,082, vezes T. Opa! Presta atenção nesse detalhe. A temperatura que ele te deu foi em graus Celsius. Não se esqueça, quando a gente está trabalhando com gases, a temperatura tem que estar em Kelvin. Para você passar de graus Celsius para Kelvin, você soma 273. Olha só o que eu vou colocar. A temperatura em Kelvin é igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, nossa temperatura vai ser 300 Kelvin. Flávio, e aí? Vamos embora. A pressão da mistura vezes, olha só, 8,2 vai ser igual. Aí você diz assim, opa. Flávio, eu preciso, para terminar esse cálculo, o número de mols do gás nitrogênio e o número de mols do gás oxigênio. Flávio, o que eu tenho são as massas. E aí, como é que eu vou resolver isso? Turma, presta atenção agora. Como é que eu vou calcular um número de mols? Gente, o número de mols do gás nitrogênio vai ser calculado você pegando a massa do gás nitrogênio que foi dada na questão e dividindo pela massa o quê? Molar. Pela massa molar do gás nitrogênio. Galera, como é que a gente calcula a massa molar? 1 nitrogênio vale quanto? 14. 2 nitrogênios vão valer quanto? 28. Essa é a massa molar do gás nitrogênio. Galerinha, a massa dada 0,07 dividido por 28. Galera, quanto é que dá isso? Eu já tenho isso aqui feito, né? Eu já tenho isso feito, a gente não vai perder tempo fazendo conta. Isso aqui vai dar
0,0025, olha só, mol. A mesma coisa, galera, eu vou fazer com gás oxigênio. O número de mols do gás oxigênio vai ser a massa do gás oxigênio dada na questão dividido pela massa molar. Qual foi a massa dada na questão? 0,4 dividido por 32. 0,4 dividido por 32 vai me dar 0, olha só, 0,125 mol. Pronto. Agora ficou mais fácil. Por quê? Eu vou pegar 0,0025 do N2 mais 0,0125 do O2, vezes 0,082 vezes 300. Você fala assim, caramba, Flávio, que conta difícil. Realmente é uma continha chata, mas a gente vai fazer ela aqui rapidinho. A pressão da mistura, fazendo essa continha chata, vai dar exatamente 0,045 atm. 0,045 atm. Deixa eu ver aqui o gabarito da questão deste lado, letra A de Alemanha. Beleza, galera? Pessoal, misturas gasosas, vimos a teoria e fizemos um exercíciozinho clássico de misturas gasosas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um likezinho aí, dizendo que gostou. Se inscreva no canal e compartilhe. A gente que trabalha com a educação no YouTube, precisamos muito, mas muito, do seu like e da sua inscrição. Tranquilo, galerinha? Não se esqueçam, tá? Eu tenho um compromisso e esse compromisso é com a sua aprovação. Beleza? Então, galerinha, deixo vocês aqui com um forte abraço, um beijo no coração. Tchau!